Olá, sejam bem-vindos a mais um Eu Amo Boletos. Para quem não me conhece, eu me chamo Giza Benchimol e tive essa ideia aqui de criar esse podcast para justamente quebrar o nosso paradigma. Eu acredito que a gente pode enriquecer com o dinheiro do banco. E eu acredito que o compromisso financeiro é um caminho que força a gente sair da zona de conforto e fazer as ações necessárias para que a gente possa criar a nossa prosperidade, realizar o nosso propósito e fazer com que a nossa vida fique melhor, as pessoas do nosso redor e que a gente possa cada vez mais inspirar mais pessoas. E nesse episódio de hoje do Eu Amo Boletos, eu tô com uma pessoa super especial aqui comigo, que é o Daniel Pereira. Ele é advogado e empreendedor. E o que a gente vai conversar aqui com o Daniel hoje? A gente vai conversar sobre o empreendedorismo justamente nessa área jurídica. Porque a gente sabe da dificuldade dos profissionais liberais. Eu sei porque a minha formação, eu sou dentista de formação. E quando eu me formei, eu achava que eu só tinha duas formas de criar dinheiro na minha vida. Eu abrindo o meu próprio consultório, ou eu sendo professora da faculdade, e aí se eu tivesse a sorte de passar um concurso público, então eu teria, de repente, mais um trabalho, mais uma opção de trabalho. Então é isso que o Daniel veio fazer aqui com a gente hoje, desmistificar muito dessa mente que a gente tem, às vezes, desse consciente coletivo que só tem uma forma de ganhar dinheiro. Então, seja bem-vindo, Daniel. Muito obrigada pela sua visita aqui com a gente no Eu Amo Boletos. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, mas antes eu queria saber se você tem muito boleto para pagar. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Primeiro eu quero agradecer o convite, me senti extremamente honrado em estar aqui nesse seu podcast e me identifiquei total com o nome dele. Eu amo boletos, né? Quem que não gosta de um boleto? Um boleto pago, né? E às vezes pago. E às vezes a gente atrasa nesses boletos, né? E dá um jeito depois, que é aquela coisa, né? Isso daí, essa visão, Daniel, eu comecei a ter uma vez que eu vi uma entrevista do Silvio Santos. Né? O Silvio Santos era camelô no Rio de Janeiro, né? Vendia caneta, vendia aqueles objetos que todo mundo quer comprar. E ele falou que sem comprometimento financeiro, dificilmente a gente é impulsionado a crescer, né? Então, quando você tem um compromisso ali, né? Você tem um aluguel para pagar, ou você tem uma conta de luz para pagar, você dá um jeito de trabalhar e pagar aquelas suas contas básicas, né? Por quê? Porque vai chegar o boleto, você consumiu. Então, é sobre isso que é o Eu Amo Boletos. Quando nós ouvimos assim na primeira vez, pô, eu amo boleto, então significa que a pessoa não compra nada à vista, né? Vive cheio de boleto, tá devendo. Mas é exatamente o contrário. Porque, como você acabou de explicar, o boleto ele te motiva, ou pelo menos te inspira a sair da cama cedo e fala, nossa, eu tenho que pagar minha luz, porque senão mês que vem eu não vou ter luz. Eu tenho que pagar a escola do meu filho, porque senão ano que vem ele não estuda. Eu tenho que pagar o aluguel, o condomínio. Então esse comprometimento financeiro, que normalmente ele é representado por essa figura do boleto. Mas existem outros tipos de compromisso, além do boleto. Existe ali o contrato de alienação fiduciária. Eu não vou entrar nesse termo técnico aqui do juridiquês. Eu nem ia falar sobre isso. Mas o fato é o seguinte, tem até um colega que brinca muito, ele diz assim, cara, se eu não tiver um boleto para pagar, eu não saio de casa. Então, o boleto ele me inspira a sair cedo de casa e trabalhar. Então, faça esse comprometimento com você e pague. Porque não adianta nada tu ter um monte de boleto e não ter essa capacidade financeira de honrar os teus compromissos, que aí tu já vai entrar numa outra seara que é os juros. Exatamente. E Daniel, me conta, como é que você chegou nessa área de empreendedorismo? Quem é o Daniel? Se apresenta um pouquinho para a nossa audiência. O Daniel, ele é um sonhador, ele é um entusiasta, ele é uma pessoa criativa e nessa manhã, inclusive, eu conversando com um dos sócios que eu tenho, e ele fala, cara, você não falou para mim, você não me convidou na reunião,
Eu falei, nossa, mas eu falei pra você que a gente tinha que arrumar lá o espaço pra eu fazer essa reunião, mas a minha cabeça já tava lá na frente, a dele já tava lá atrás. Aí a Lu, ouvindo, falou lá no fundo, amigo, às vezes nem eu acompanho o pensamento dele. Olha aí. Então nem ficar com raiva, continua normal e vai embora. Então, o Daniel, ele é um sonhador, ele tem um arquétipo do inocente, aquele arquétipo em que ele acredita que todas as pessoas, por piores que elas sejam, elas sempre têm direito a uma chance. Então, no passado, eu já sofri muito com isso. Hoje, como eu sei qual eu vejo perfeitamente quando é que ele está em ação. E a gente tem que ter esse cuidado, eu particularmente tenho que ter esse cuidado, porque antes eu acreditava em tudo. Não, ela vai melhorar. Não, ela só me enganou essa vez, não vai enganar mais não. Só que vinha aí peia. E eu começo a minha jornada ali por volta dos 14 anos de idade, indo para o cartório da minha avó. Minha avó foi cartorária por muitos anos aí na justiça. A maioria dos meus familiares, da parte da minha mãe, eles são da área jurídica, com exceção da minha mãe, que é da Secretaria de Fazenda, e de um tio meu que é policial. Tem alguma relação ali com o direito, mas o restante é promotor, meu padrasto é magistrado aposentado, escrivães, oficiais de justiça. Então, desde muito novo, eu já frequentava os corredores do fórum. Mas o meu pai é comerciante, mora no interior do estado, então já tem aquela visão mais empresarial das coisas. E aí eu tinha esse dilema, será que eu vou fazer administração ou direito? Administração ou direito? Administração ou direito? E você acredita que eu cheguei a passar no vestibular para administração e comércio exterior no CIESA, só que como eu já namorava minha esposa, a Lu, ela já tinha passado para direito na particular, que foi na Newton Lins. Nós não conseguimos estudar o suficiente no cursinho para ser aprovado na pública. Falei, cara, não posso ficar de fora. Aí teve um segundo vestibular na Newton Lins e eu acabei indo para o direito. Que legal. E aí, eu faço a faculdade de Direito, desde o primeiro período eu já sabia o que era processo, mas sempre com aquela vontade de empreender, de ter outros negócios, não só no ramo do direito. Então, durante o curso de Direito, para você ter uma ideia, Giza, eu tive a oportunidade de trabalhar com importação, eu tive a oportunidade de trabalhar com licitação, eu tive a oportunidade de abrir uma loja de escapamentos na Praça 14, que eu costumo dizer que foi um dos bons estágios que eu tive no meio de pessoas que só pensam em tirar vantagem. Então, a gente consegue perceber quando é que a pessoa diz, mano, isso aqui é lá da Praça 14. Então, eu começo ali no cartório da minha avó, durante o curso de Direito, eu tive esses negócios, e aí, no ano em que eu faço o exame da OAB, eu me formo em 2004, em 2005 eu faço o exame da OAB, em março de 2005, mais precisamente, simplesmente surge uma viagem para os Estados Unidos. E aí, na semana do exame, eu vou para lá. E aí, eu vou para lá para quê? Para comprar, fazer aquelas compras que nós fazíamos, né? Quando o dólar tava ali... 1 para 1, né? Não, na verdade, tava 2 para 1 já. Já tava 2 para 1. Mas era bom, era ótimo ainda. Era, 2 para 1 tá excelente ainda. Então, assim, trouxe alguns pares de Nike Shox. Lógico. O Motorola Razr, o V3, que vinha numa caixa linda. Sim. Perfume Swiss Army, que não tinha aí. Era a sensação. Então, eu tô nos Estados Unidos, e aí eu falo para esse meu amigo, falo, cara, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. Sabes que a comunidade, os brasileiros que mais saem fora do país, que mais saem do país, são os mineiros. Sério? Então, assim, já tinha alguns mineiros lá em Miami, e eu disse, cara, eu vou ficar aqui. E aí eu comecei a perguntar, quanto é que paga, como é que faz? Ele, cara, eu faço isso e isso. E eu falei para esse meu amigo, cara, eu vou ficar aqui. Eu não vou voltar, não. Se apaixonou. Esse espírito aventureiro, né? Sim, de liberdade, de estar ali perto daquele povo que prospera tanto, né? E aí eu pego e digo, cara, eu vou ficar aqui. Aí ele vira para mim e fala bem assim, rapaz, não faz isso não. Tu formou em Direito, tu vai ter o exame da OAB semana que vem. Vamos fazer o seguinte, volta na segunda viagem, porque aí tu faz o exame, tu é advogado, então aqui tu já fica... Decide. E eu falei, rapaz, tu tem razão, então eu vou voltar. Voltei com ele, fiz o exame da OAB,
fui aprovado, o negócio não deu certo, deu briga, deu raiva, e eu não voltei nunca mais nos Estados Unidos para comprar, para fazer compras, né? E vender produtos importados aqui em Manaus. E por coincidência, esse ano eu estive lá, no início do ano eu estive lá, e eu fiquei no bairro onde ficam as transportadoras, no bairro, uma cidade, que é ali na região metropolitana de Orlando, de Orlando, né? Que é em Doral, que é onde ficam todos ali, a maioria das empresas de transporte, é bem próximo do aeroporto de Miami. Sim. E aí, cara, veio aquilo na minha memória. Cara, tem 20 anos que eu vim aqui e eu queria ficar por aqui e não fiquei. E aí fica aquela dúvida, e se eu tivesse? Mas aí, isso aí eu não tenho problema nenhum, porque hoje o maior patrimônio que eu tenho é a minha família. Perfeito. Eu já namorava a Luana e aí foram os 4 filhos que nós temos. Eu disse, não, a minha riqueza está toda lá no Brasil. E isso é raro, né, Daniel? Hoje em dia as famílias ficam pequenas, né? Às vezes só tem um filho, às vezes escolhem nem ter filho, escolhem ter os seus cachorros, né? Como membros da família, né? E olha aí, Daniel, com 4 filhotes lindos. Exatamente. Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu, há 18 anos, a gente completa hoje, no final do ano de 2019, a gente completa, acho que 19 anos de formado. Eu não sei se é 20, eu não gosto de fazer muitas essas contas, mas tem alguns anos. E em 2020, com a pandemia, sim, como uma vítima também desse processo que nós vivemos, né? Sim. Vem aqueles questionamentos, aquelas perguntas, nossa, o que é que vai ser do mundo? Eu já tinha tido contato com o marketing digital, que eu já tive também outros negócios, sempre paralelo ao direito, ao escritório jurídico, eu sempre procurei fazer investimento em outras áreas, algumas deram certo. Ou seja, ter outras fontes de renda, né? Exatamente. E aí, em 2020, tudo fechado, tudo parado, e aí eu começo a me aprofundar no marketing digital. E aí nós compramos uma franquia de marketing, na verdade era um projeto, eu e a Lu, falei, cara, vamos fazer isso aqui, faz de casa, liberdade de tempo, de espaço e financeira, a gente para trabalhar de qualquer canto. E aí a gente vai lá e a Luana sempre apostando nas minhas ideias, né? Disse, não, vamos comprar. A franquia não evoluiu, mas ficou o conhecimento. E aí em 2021, Giza, sai um provimento do Conselho Federal reconhecendo e regularizando o marketing jurídico, porque até então nosso Código de Ética e Disciplina falava muito sobre publicidade. Sim. E nós falávamos muito de marketing jurídico, mas não era nada definido pelo Conselho Federal. E aí vem o provimento 205. Olha que legal. Do Conselho Federal estabelecendo as regras, reconhecendo o marketing jurídico como uma ferramenta ligada ali à publicidade do advogado e oportunizando que os advogados pudessem usar o marketing digital como ferramenta de posicionamento e prospecção de clientes. E aí eu disse, cara, então eu vou atuar aqui nessa área. Estou dentro do direito, tenho um escritório jurídico, vou embarcar nessa nave. Vou embarcar nessa nave. E aí eu sou um entusiasta do marketing jurídico, tenho uma empresa de marketing digital, e estou presidente da Comissão de Marketing Jurídico da UAB. E o meu maior desafio é mostrar para os advogados, meus colegas advogados, que é possível você usar o marketing jurídico dentro das 4 linhas, sem ter problema com o código de ética, sem ferir o nosso código de ética, e usar essa ferramenta como um motorzinho para que você possa alcançar resultados de uma forma mais eficiente. Então, meu maior desafio lá é buscar ferramentas, estratégias para que outros colegas venham embarquem nessa nave e possam utilizar o marketing jurídico de forma eficiente. E aí eu esbarro em tem uma outra objeção, porque é a questão de gravar vídeo, de se posicionar, que aí já não tem mais nada a ver com marketing digital, não tem mais nada a ver com marketing jurídico. Já Sim. tem a ver com desenvolvimento pessoal. Sim. E aí eu tenho colegas pelo Brasil que aí já atuam nessas áreas, que é do coach, do desenvolvimento pessoal
na área jurídica, Perfeito. que é para que os advogados desenvolvam as suas soft skills. Exatamente. Uma das coisas, Daniel, que eu acho que isso para todos os profissionais liberais, né? A gente é podado, né? Durante a nossa vida. E por isso que eu digo, eu adoro assistir aquele filme da Matrix, porque mostra, né, o quanto a gente é moldado para acreditar em uma única forma de criar renda e uma única forma de posicionamento. E por isso que eu percebo essa dificuldade de ultrapassar essa bolha, tanto para advogado, tanto para médicos, para dentistas, para fisioterapeutas. Qualquer profissional liberal hoje, eles têm muita dificuldade de se posicionar. Por quê? Porque também durante muito tempo imperou esses códigos de ética que atravancavam muitas vezes esse posicionamento. Quando a pessoa queria se posicionar, ia lá, né, o Conselho Federal, cuidado, olha o que você está fazendo, né? Eu me lembro que uma vez, na área odontológica, eu fiz um anúncio de um clareamento dental e tinha um casalzinho de bonequinhos que eu falava que era para noivos, então era para estimular os noivos antes do casamento a fazer um clareamento dental. E aí, na hora, eu escrevi, eu falei assim, eu vou botar um nome bonitinho assim, né? Eu vou botar assim, Giza Benchimol Ortoclínica. Aí eu vou botar esse anúncio assim. E aí era um anúncio super clean, sabe? Uma coisa mais sofisticada e tal. Eu só sei que daqui a pouco o conselho foi lá. A primeira vez que eu fiz um anúncio, eu não fiz nem anúncio de antes e depois. Eu botei 2 bonequinhos de noivo. Não coloquei nem foto de pessoas. E aí eu me lembro que aí eu fui chamada porque eu era pessoa física e só porque eu escrevia o nome clínica. Né? Então, são coisas que vão deixando traumas na tua trajetória profissional, e aí você vai recolhendo seus brinquedos e fica com medo de se posicionar e de se comunicar e de falar. É assim mesmo na área jurídica? Eu acredito que é até pior. É até pior. Porque as pessoas, elas têm medo do julgamento. Elas não têm vergonha de gravar vídeo. Uhum. Elas têm vergonha do julgamento que elas vão sofrer, seja com relação à pessoa dela, ou seja com relação à profissão. Nossa, que advogado idiota fazendo dancinha. Uhum. E aí a pessoa fica com aquele bloqueio de aprovação. Entendi. Porque ela quer ser aprovada, mas não quer ser criticada. Sim. E aí, o nosso Código de Ética e Disciplina, pra você ter uma ideia, ele até informa como é que deve ser feita a nossa placa, o que tem que conter, o número da nossa OAB. E na comissão, o nosso intuito é levar esse caráter informativo, ter esse caráter informativo e educacional. Quando, na verdade, a gente recebe mais denúncias. Vem várias pessoas no direct, queria denunciar o colega tal que está fazendo isso. E aí eu explico, não, a comissão do marketing jurídico, ela tem o objetivo de orientar e ajudar os colegas que querem utilizar essa ferramenta de forma eficaz e dentro das 4 linhas do Código de Ética. O que você pode fazer a denúncia é lá no TED, que é no Tribunal de Ética e Disciplina, porque o TED lá tem o nosso presidente que vai avaliar se aquilo ali foi uma infração ética ou não. Uhum. E aí, quando eu falo que é mais rígido, é por conta da fiscalização dos próprios colegas. Entendi. E daqueles que não fazem. Uhum. Porque eu ouço muito, advogado que é bom não precisa fazer marketing. Nossa. Normalmente, esse que fala isso, ele não faz. Lógico. E olha só. E nem sabe como é que faz. E olha só, né, gente? É engraçado, né? Porque assim, Daniel, vamos supor, eu não tenho tempo de ficar fiscalizando os meus concorrentes, que nem são meus concorrentes, e ficar perdendo meu tempo ligando para instituições para tomar conta da vida dos outros. Por quê? Eu tenho que tomar conta com a minha vida. Eu tenho que fazer os meus vídeos, eu tenho que, né, empreender, crescer, estudar, aprender, ter as minhas mentorias. Então, eu acho engraçado, né, que tem muito isso, né, da pessoa que vai denunciar, nem faz, né, mas também não quer que o outro faça, não quer que o outro cresça. Eu falo, né, que é a síndrome do caranguejo. Como é que é essa síndrome? Conta aí. Pega alguns caranguejos, coloca numa bacia, que tu vai ver como é que é.
tem um que ele já consegue encaixar ali na beira do balde, da bacia. Aí ele quer subir. Só que quando ele vai subir, o outro puxa. Olha aí. E aí, o que acontece com essa síndrome? O cara não faz, ele não tenta e nem deixa os outros ir. Já pensou? Porque ele fica com aquele sentimento de que ele tá ficando para trás. Que normalmente, quando uma pessoa critica a outra, é porque aquela outra tem algo que a pessoa gostaria muito de ter, mas que porque ela não tem coragem, ela não faz. Então, em razão da nobreza da nossa profissão, Giza, Sim. porque a gente tem que andar arrumado, advogado tem que andar elegante. Sim. Né? As mulheres muito bem maquiadas, os homens com o cabelo cortado. Eu digo que advogado já tem o dress code da elegância. Né? Eles já sabem trabalhar a imagem deles muito antes do que qualquer outro profissional. E aí, em razão da nobreza da profissão, o que o nosso Código de Ética e o provimento veda é a mercantilização da profissão. Ok. O que seria muito mercantilização? Justo. Tratar de forma vulgar, de forma não vexatória, mas promoção, vem aqui, incitar o litígio, é isso que o código não permite. Claro. E não só na profissão de advogado, de outros. Mas só o fato de já ter aquela crença circulando, olha, cuidado com TED. Aí o cara, vixe, nem vou mexer com isso, porque eu nem quero saber coisa de TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina que a gente chama. Então, diante dessas circunstâncias, o nosso conteúdo ele tem que ter um caráter informativo e educacional. E no marketing digital é o melhor tipo de marketing a ser praticado, que é o marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? É aquele marketing onde você entrega valor, você leva uma informação para a sua audiência em que ele pode pegar aquela informação e utilizar já minutos depois de ouvir. Então é perfeito essa tua colocação e realmente as pessoas elas ficam com medo, né, de se posicionar. E por isso que eu acho tão importante o marketing jurídico. Tá tudo regulamentado, né? Tem uma comissão Sim. hoje aqui no Amazonas. Tem uma nacional. Ou seja, você que é advogado, procure mentores que possam auxiliar você. O Daniel, ele desenvolve esse trabalho muito bem. Porque assim, gente, eu tô cansada de fazer curso de marketing digital. Eu não faço mais. Por quê? Por que eu não faço mais? Porque é mais do mesmo. Né? Eu vou assistir um vídeo, mas na hora de eu colocar em prática é muito mais difícil. Então, hoje, eu quero pessoas que me ajudem a sair do ponto A e botar em prática e chegar no ponto B. Exato. Então, a gente precisa desenvolver essa nova mentalidade de posicionamento. Eu não vou me posicionar porque eu quero ser o tal, porque eu quero ser o melhor, porque eu quero ganhar mais. Isso vai ser uma consequência. Eu quero me posicionar porque somos todos abençoados aqui, né, Daniel? Exatamente. Você teve acesso a um conhecimento único, eu também. Então, a gente tem dever e obrigação de transbordar na vida das pessoas. E através desse transbordo é que, no final das contas, isso vai te dar uma autoridade e isso vai te trazer novos negócios, novo posicionamento, as pessoas vão te procurar porque você já transborda. E eu acho que é essa nova mentalidade do advogado que Sim. precisa ser semeada. É isso? O que eu costumo... Uma das áreas que eu mais gosto é o brand. Sim. Porque o advogado... eu vou até te usar de exemplo aqui. Quando tu vai no escritório jurídico, hoje eu vou lá no escritório jurídico fulano de tal. Não, tu vai no escritório do doutor. Você já fala o nome da pessoa. Perfeito. Você não fala o nome do escritório. Não. Você não fala lá, eu vou lá no Assis e Pereira Advogados. Às vezes as pessoas nem sabem quem é Assis e Pereira. Não. Sabe quem é o Daniel, sabe quem é a Luana. Vou com o doutor Daniel. Vou lá com o doutor Daniel. Então, eu me identifico muito com um processo de brand, de construção de marca, porque o advogado, ele é a marca dele. Então, a pessoa que escolhe ser advogado, ele está escolhendo fazer brand de forma intencional. Porque o brand, ele acontece a todo momento. Ou ele acontece de forma intencional ou de forma aleatória. Quando você faz ele de forma aleatória, você não está comunicando aquilo que você queria que as outras pessoas identificassem em você. E quando tu faz ele de forma intencional, você gera conexões relevantes, você gera negócios interessantes para você, conforme aquilo que você quer e aquilo que você acredita. E aí, Giza,
Quando a gente vem falar de marketing de conteúdo, que é esse que a gente entrega valor, é esse que a gente se posiciona, em que a gente fala sobre os direitos do cidadão, do consumidor, nas hipóteses X, Y, Z, o que acontece? No processo de construção de marca, no processo de brand, a gente tem que identificar qual que é o nosso propósito. Por que eu gosto de direito de família? Por que eu gosto de direito do consumidor? Por que eu gosto de atuar na área penal? Por que eu gosto de atuar na área empresarial? Então, partindo desse princípio em que eu busco ali confrontar a pessoa para que ela saiba de forma bem clara qual que é o propósito dela, aí a gente desenha toda a estratégia que ela vai usar no marketing dela. Então, qual é o propósito da nossa agência de marketing jurídico, da Letter B? É ajudar advogados a desenhar as estratégias necessárias para que ele alcance o seu posicionamento e o fortalecimento da sua marca. Mas por que a gente quer fazer isso? A gente quer fazer porque a gente acredita que quando o advogado se posiciona, além de ocupar o espaço dele ali no mercado, o que ele vai fazer? Ele vai levar o direito. O direito para quem? Para a audiência dele, que às vezes é aquela pessoa que até gosta de falar, até gosta de saber sobre coisas do direito, mas não tem a oportunidade de fazer uma faculdade de direito. Então, eu acredito que quanto mais advogados falarem de direito de uma forma descontraída, de uma forma elegante, harmônica, mais as pessoas vão evoluir o nível de consciência acerca dos seus direitos. É verdade. E aí, menos problemas eu acredito que vai existir. Tu sabes que, falando nesse posicionamento, agora eu não lembro o nome do advogado na internet, mas ele fala muito das relações narcisistas, dos abusos de mulheres, dos processos, do feminicídio, e ele traz vídeos de filmes, por exemplo, que mostram como as pessoas às vezes são assim, manipuladas por estelionatários. E aí ele coloca esse conteúdo de uma forma elegante e depois ele fala, se você foi vítima de um estelionatário do amor ou de um narcisista, a gente pode orientar você dentro daquilo que você precisa. Então, ele faz de uma forma tão elegante e que você fica lá ouvindo e assistindo os vídeos, e aí você vai querer aprendendo a identificar, por exemplo, possíveis estelionatários, porque é aquela coisa que tu falaste aqui, da tua inocência de muitas vezes acreditar nas pessoas. Eu também tinha isso, agora eu já estou com um filtro mais aterrado. E isso, então a gente começa a observar mais as ações do que as falas. Sim. E aí eu achei super interessante. E eu me lembro que eu mandei uma mensagem pro advogado, marquei uma sessão com ele. Aconteceu alguma coisa depois que acabou que eu consegui resolver o meu problema pessoal de outra forma. Mas é uma forma de se posicionar. É sobre isso, é sobre você gerar valor, ou seja, aquela informação que ele passou para você, ela já serviu. Muito. Ela já elevou o teu nível de consciência e diz, opa, peraí, tem uma amiga ou tem uma situação dessa que está acontecendo. É isso aí. Então, quando a gente fala sobre posicionamento, sobre geração de valor, é nesse sentido. E aí, se você identifica uma situação dessa, você pode até procurar um outro advogado. Olha, eu ouvi um advogado falar sobre isso, isso e isso. Aí o colega advogado vai dizer, poxa, mas eu não consigo te ajudar nessa situação porque minha área é outra. O que vai acontecer? Pô, vou lá com o doutor fulano, então, que falou sobre isso. Perfeito. E aí manda um direct. Perfeito. Né? Porque sempre nas postagens, eu costumo dizer que nós, advogados, a gente tem que colocar assim, a gente tem que colocar o direito da pessoa, né, ou o direito daquela situação de uma forma ampla, de uma forma mais comum para todo mundo, né? Comum para todo mundo, e ao final procure sempre um advogado. Perfeito, é isso aí. Porque a call to action, ela é vedada. Eu não posso dizer, me ligue, marque uma consulta, ligue já, não tem como. Né? Mas o que acontece? Quando eu gero valor na vida da pessoa, eu dou a liberdade para que ela possa procurar outras pessoas e, na hipótese dela não encontrar, ela lembrar de mim. Então, o que eu costumo dizer? Que a gente precisa ser lembrado. Sim. Só isso. O objetivo é ser lembrado. Olha só, outro dia, vocês podem achar
tudo dessa moça. Mas a gente tem que aprender com as pessoas. Eu falei outro dia aqui com a Vanessa. Outro dia eu estava assistindo um vídeo da Anitta e ela disse assim, sabe por que eu consigo? As coisas que eu consigo? Porque eu passo pelo menos 7 vezes por dia na minha audiência. 7 vezes por dia. Aí eu falei, Vanessa, vamos atuar 7 vezes por dia, porque se a Anitta fez, deu certo, a gente também tem que fazer. Então, são coisas que a gente precisa ser visto para ser lembrado. Exatamente. E a gente pode estar o tempo inteiro ali nutrindo e não necessariamente se expondo o tempo inteiro. Mas, se você faz um bom planejamento no marketing jurídico, de conteúdo, e você vai trabalhando isso sem escravidão também. Sim. Porque eu acho que a gente precisa também ter esse equilíbrio. Eu tô na net, mas eu também estou trabalhando offline, porque senão se a gente fica muito aqui, a gente acaba, né, não atuando, não conseguindo dar demanda do nosso trabalho, que é o que nos sustenta. Então, eu acho que, por isso que eu acho que é importante a gente ter rede de apoio, como você, né, com a tua empresa de marketing digital, com os treinamentos, para que a gente possa realmente conseguir. Sozinho não vai, amiga. Inclusive, eu vou compartilhar contigo aqui algo para você compartilhar com a sua audiência, e que é algo que queima no meu coração, e eu estou montando um exército de advogados, estou buscando essas pessoas que, bora, meu irmão, incentivando, porque o comunicador, ele tem esse poder de influenciar pessoas, dizendo, bora, meu irmão, bora fazer isso, bora fazer aquilo, bora lutar uma guerra, aí depois todo mundo vai, depois não sabe nem porque está lutando. De uma aceleradora jurídica. Então, eu estou transformando o nosso escritório nessa aceleradora. Maravilha, gente. O que é essa aceleradora de escritório jurídico? É um ambiente em que o jovem advogado, ele vai chegar no escritório, ele vai saber que tem uma secretária, ele vai saber que tem uma sala de reunião, ele vai saber que tem um sistema, ele vai saber que tem contas a pagar, ele vai aprender a rotina de um escritório jurídico. Para não perder prazo, né? Porque a gente escuta tanto, o advogado perdeu o prazo. Aí o mundo se acabou. E aí, olha só, tendo um sistema e você tendo uma experiência, né? Porque a pior coisa é depois você chegar para o teu cliente e dizer assim, perdi o prazo. Não tem como. Pelo amor de Deus, né? Mas eu imagino que deve acontecer muito com as pessoas recém-formadas, né? E aí, oferecer, oportunizar para aquele jovem advogado para que ele veja na prática como é que funciona. Porque a outra forma dele ver isso é sendo contratado por um escritório para receber 2 salários mínimos, para bater ponto de 8 às 17 e sair às 22. E aí ele fica num setor lá fazendo petição e ele não consegue vivenciar essa experiência. E aí, nessa aceleradora, o intuito é que ele fique no máximo ali 45 dias, conhecendo, vendo como é que a gente atua na hora de fechar um contrato, vendo como é que a gente se comporta nas audiências, vendo como é que a gente trata os funcionários no fórum. E então a gente está procurando desenhar toda essa dinâmica para que ele conheça todas as fases. Porque eu percebi que tem colegas que deixam de atuar numa determinada área do direito porque não experimentou e por ter ouvido falar que é ruim não vai lá. Então eu falo muito sobre isso, que o mercado jurídico ele não está saturado porque tem muitos advogados. Ontem, inclusive, na gravação de um outro projeto que eu tenho, que é o podcast ADV Tá On, depois você acompanha lá nas minhas redes. Vou acompanhar. A Larissa falou algo interessante. Ela disse assim, não é que o mercado está saturado, é que o mercado está cheio de profissionais incompetentes. E aí as pessoas ficam se batendo, não conseguem emprego e acham que é porque não tem demanda, não tem oportunidade. Tem sim. E aí você acaba tendo que se submeter a receber um salário de 2 salários mínimos e ficar nessa jornada enorme. E com o digital, com as novas profissões do digital, que é social media, o gerenciador de rede social, o gestor de tráfego, o web design, o copywriter, são profissões que elas estão em franca expansão. E o advogado, como você acabou de falar, aquele que perde prazo, é porque nós temos, quando nós temos muitos processos, aquele prazo de 15 dias acaba ficando curto. E se a gente não for organizado realmente, se a gente não tiver equipe, acaba tendo problemas. Então, o advogado, ele precisa ter tempo para ele produzir para ele produzir as peças, que é o que fazer a parte intelectual do negócio. Se ele não tiver tempo para fazer isso, ele não consegue se projetar na carreira.
E aí, ele vai precisar agora fazer o marketing jurídico dele. E aí, o que eu costumo dizer? Que é uma grande oportunidade para os estagiários. Aquele estagiário que ia para o escritório, que outros escritórios responsabilizam como o cara que faz a caca, foi advogado, putz, foi estagiário. Então, ele deixa de ter essa figura e passa a ser uma figura importante, porque se ele se atentar a essas profissões do digital, ele tem como ajudar muito o escritório jurídico a suprir uma dor, que é prospecção de clientes. Então, o estagiário do futuro, como eu costumo dizer, ele vai estar antenado não só no direito, mas antenado nessas profissões, porque a partir delas ele já consegue, inclusive, ser sócio no escritório. Tem casos de estagiários que entraram lá, começaram a fazer tráfego, posicionaram o escritório no Google, o advogado começou a receber clientes, disse, cara, tu vai ser meu sócio. Perfeito, é assim mesmo. E aí, poxa, mas agora eu já sou advogado, o que eu tenho que fazer? Agora você tem N opções, além de advogar. Fala então agora, vamos lá, Daniel. Por quê? Fala aqui pra gente, você que é advogado, quais são as opções que um advogado hoje pode ter para criar dinheiro na vida dele? O jovem advogado, o que ele mais quer é clientes. Ele não tem clientes, então ele quer ter um cliente ali para exercer o trabalho dele ali, botar em prática aquilo que ele aprendeu na graduação, certo? Esse é o ponto 1. Então, muitos jovens advogados iniciantes, eles concentram nisso. Mas só que, vamos lá, diante dessas ferramentas, diante dessas novas profissões, vamos lá. Beleza, Daniel, eu não estudei para ser social media. Pois é, mas eu quero te dizer que tem vários escritórios querendo um social media para gerenciar a rede social do escritório, porque as agências de marketing que existem no mercado, elas não têm o quê? O conhecimento técnico. Lógico. Quem tem o conhecimento técnico é o advogado formado, é o advogado habilitado, a pessoa que é formada em direito. Então, ele vai conseguir produzir o conteúdo para quê? Para o advogado, dentro dos limites do Código de Ética e Disciplina da OAB. Perfeito. Outra profissão do digital, que é o gestor de tráfego. O gestor de tráfego, ele é responsável de passar um anúncio de uma determinada empresa para pessoas que estão fora daquela bolha dele ali, da audiência dele, e que são potenciais clientes interessados naquele produto. Da mesma forma, o jovem advogado, se ele dispor de algum tempo para aprender sobre a ferramenta de tráfego pago, ele vai conseguir, no mínimo, cobrar R$2.000 para fazer, não, estou exagerando, R$1.500 para ele fazer o tráfego de um escritório que ele vai demorar uma semana para fazer a configuração e depois só é análise de métricas. E aí ele consegue perfeitamente administrar 5 contas. Fazendo a conta rápida, vai dar um bom salário. Certo? Outra oportunidade que o advogado iniciante tem para atuar como forma de monetização, além da produção de conteúdo, além da gestão de tráfego, fazendo petições, minutagem de petição. Para quê? Para outros escritórios ou para outros advogados. Daniel, mas aí eu não vou ter o meu cliente. Mas aí tu vai estar em contato com as causas. A gente não tem tempo suficiente para produzir aquilo que a gente quer. Então, se eu costumo dizer no escritório, nossa, eu queria 10 estagiários igual a fulana. Por quê? Porque ela já traz uma minutagem pronta só para eu revisar e dizer, não, Ana, ajusta isso e isso aqui e manda embora. Então, minutar a petição é algo também fácil da pessoa fazer. Tem vários colegas já se posicionando no digital nesse sentido. Tem uma moça que ela cobra R$50 para minutar uma petição sem muita complexidade e R$250 para minutar um recurso. Olha só que coisa maravilhosa. Tu sabes que falando disso, hoje eu estava falando para o Natan, falei assim, Natan, é o seguinte, tu não está lendo esse livro? Faz o resumo desse livro e ensina para todos os teus amigos da escola e cobra pelo teu... Ele, mamãe, eu posso? Pode. Você faz o resumo do livro e cobra. Então, são novas mentalidades, Sim. né? Olha só que coisa legal. E utiliza a inteligência artificial, porque a gente escuta assim, a inteligência artificial vai substituir o advogado. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Ela vai ser só uma aliada ao direito. É isso? Na verdade, o advogado que não usa a inteligência artificial,
vai ser substituído por aquele que usa. Olha aí, tá vendo, gente? Então, olha só. A inteligência artificial, ela não é inimiga de ninguém. Inclusive, das pessoas que dão... Eu me lembro que uma amiga minha, que é radiologista, meu Deus, a máquina vai substituir o laudo. Aqui eu não vou mais poder, não vou mais ter trabalho, não sei o quê. Então, não é nada disso. Eu digo assim, a inteligência, a tecnologia... Pode ser que eu esteja achando errado, mas ela veio para substituir aquele trabalho manual básico que todo mundo poderia fazer, que é mais simples de fazer, para a gente gastar menos energia e trazer as coisas mais complexas para a gente raciocinar. É mais ou menos isso? Eu penso que o meu pensamento ele é mais disruptivo. Então pense, fale aí, conte aí. Eu vou soltar o pino da granada, como eu falo. Vou Solta soltar o pino da granada e vou solta deixar ele aí. explodir. Marcos Pianger fala sobre isso. Sabe quem é? Não sei. O Papai Pop. Ah, sim, adoro. Adoro ele. Ele fala assim, ele tem uma palestra incrível sobre inteligência artificial em que ele diz assim, que ela veio para dar mais tempo pra gente. Eu acho. Pra quê? Tempo pra gente ser gente. Sim. Então, aquele trabalho mecânico, quem vai fazer é a máquina. Exatamente. E a gente vai ser gente. O que a gente vai fazer? A gente vai brincar com nossos filhos. Isso. Na verdade, por exemplo, a automação dos atendimentos, né? A gente também agora está cada vez mais estudando para que o atendimento para o nosso cliente, para responder os nossos serviços, número 1, número 2, mas tem formas mais humanizadas de fazer esse tipo de atendimento. Então, é exatamente isso que você está falando, é você ter mais tempo para aquilo que é essencial. Coisa que a gente não estava tendo. Não. A gente não estava mais tendo tempo. A gente teve que ter uma pandemia para poder ficar todo mundo em casa e rever os conceitos da vida, né? Então, quando ele falou isso, eu disse, nossa, é sobre isso. É sobre você delegar para a máquina. Cara, faz isso aqui enquanto eu vou tomar um sorvete com meu filho. Sim, eu vou fazer uma academia, eu vou fazer uma ler academia, um livro, eu vou ler um fazer livro, network. Ou vou levar meu pai para comer uma tapioca. É isso aí. Então, ele fala exatamente sobre isso, de que a inteligência artificial, ela veio para dar tempo pra gente. É a nova revolução industrial, tu concorda? Sim. Tu lembras que a gente estudava na época da escola, que a revolução industrial, né, que tinha aquelas greves, que as máquinas iam substituir o homem? É a mesma coisa. Então, de tempo em tempo, a gente tem essas revoluções. Sim, e tem algo interessante que eu falo nas minhas palestras exatamente sobre isso, que vira a chave de todo mundo. A revolução industrial, ela fez alguns milionários pelo mundo. A revolução digital, ela está fazendo alguns bilionários. E aí, eu chamo a turma para o debate para dizer assim, o que é que tu vai dizer para o teu neto quando ele estiver estudando sobre que em 2020 teve uma pandemia que acelerou o mundo digital e que fez alguns bilionários? Aí ele vai olhar para ti, tu vai estar lá não sendo um desses bilionários, né? Sem grana, e vai dizer, vovô, onde é que o senhor estava? Onde é que o senhor estava vivendo que estava todo mundo ficando bilionário e o senhor não ficou? Sim. Então eu chamo a turma para esse debate para quê? Para se desafiar nessas outras áreas. Para não ficar só focada na questão do direito. Vamos lá, vamos ajudar os outros escritórios, vamos fazer minutagem de petição, vamos aprender sobre tráfego, vamos aprender sobre gerenciamento de rede social, vamos chegar no escritório jurídico de um advogado, vai lá na rede social, pô, esse advogado aqui é top, né? Mas, pô, tô vendo que a rede social dele tá ruim. E cursos de marketing tem a rodo. O Provimento 205, se ele tiver 4 páginas é muito, ou seja, a gente lê rápido. Então, se a gente não tiver a capacidade, né? Porque o que é o novo ser humano? É aquele que tem a capacidade de identificar que está tendo uma alteração nas coisas, e aí ele desaprende aquilo e aprende o novo. É a capacidade de desaprender e aprender o novo. Desapegar, né? Exatamente. Desapegar. Então hoje a nossa guerra, né, como a gente costuma dizer no tráfego, já no marketing, é contra o advogado tradicional que não está tendo essa visão de que ele tem a capacidade de aprender. Ele acha que ele já está obsoleto, ele acha que isso aí é bobagem, ele acha que isso aí não vai ajudar em nada, quando na verdade ele só está ficando para trás.
Sim. E às vezes aquele cara que nem tem, que a gente sempre vê, né? Nem tem tanto conhecimento técnico, mas o cara desenvolveu soft skills, né? Que é a comunicação, posicionamento, brand. E aí o cara vende muito mais, tem muito mais clientes. E você que é um cara super top, estudioso, era o primeiro da sala, e aí você tá o cara que desenvolveu as outras habilidades, está aqui em cima. E você que era o top da sala, o mais estudioso, que todo mundo queria colar de você, ou tá no seu grupo de estudo, tá? Você está aqui atrás. Então, Daniel, agora para a gente encerrar, eu quero que você fale assim, resumidamente, 3 passos que o advogado, que é recém-formado, que ele precisa ter para ele alavancar e sair dessa massa, daquele pensamento que, tem muito advogado, eu não vou ter trabalho para mim, tá muita concorrência. Quais são os 3 passos que o advogado que está patinando aí no mercado precisa fazer para poder a gente encerrar o nosso bate-papo aqui? Dica de ouro. Dica de ouro, presta atenção. Dica de ouro, vamos lá. Qualquer dúvida... Olha bem aqui, olha aqui na câmera, Daniel, olha aqui. Qualquer dúvida, vai lá no @danielpereira.adv, manda um direct que eu reitero lá o que eu vou falar para vocês agora. Tá? Vamos lá, Daniel. Conta aqui, olha aqui na câmera e conta aqui pra galera. Olha aqui pra aquela aqui. Tá. Isso. O que é que acontece? Vamos lá. Eu costumo dizer que é o arsenal de segurança. Então bora lá. Qual que é o arsenal de segurança? Uma identidade visual. Certo? Por quê? O que é identidade visual? É ter uma pasta, é ter o cartão, é ter a caneca, é ter as cores em que ele vai se sentir mais à vontade e ter a placa dele, o nome dele. Certo? Então, assim, uma identidade visual vai ajudar ele a fazer o quê? Um site. Hoje em dia tem sites gratuitos. Verdade. Então, ele faz identidade visual e aí ele monta o site dele, certo? Monta o gratuito mesmo. Até porque tu nem sabe se vai durar muito tempo ali naquela área. Faz um site ou uma landing page, que é algo muito utilizado também. A partir daí, tu faz a configuração que é gratuita do Google Empresas, que é o antigo Google Meu Negócio. E aí tu abre uma conta lá e faz um investimento de R$50 em tráfego pago na conta do Google. E depois tu vai para a tua rede social e faz a tua vitrine. Porque hoje a rede social mais usada por advogados, Giza, é o Instagram. E o Instagram é a nossa vitrine. Então, qual o papel de uma vitrine numa loja? É mostrar algo, é chamar atenção para algo para fazer a pessoa entrar na loja e ter acesso aos produtos. Então, eu costumo dizer, o que é uma vitrine organizada? É você ter um conteúdo ali, são 3 pilares. É você ter um conteúdo sobre o seu estilo de vida. O que você faz? Eu corro, eu malho, eu gosto de café, eu tenho pet. Porque isso aí vai gerar conexão com a pessoa que está vendo o teu perfil. O que tu fazes? Sou advogado criminalista, sou advogado empresarial. E com quem tu andas? Por quê? Porque o nosso cliente, ele quer saber com quem a gente anda. Ele quer, se eu sou advogado da área empresarial, ele quer ver se eu estou em ambientes empresariais. Porque aí ele vai dizer, ele advoga para a empresa tal. Então, as pessoas, elas se medem, às vezes, pelas outras empresas. Por quê? Porque elas acham que aquela empresa é organizada, é isso e aquilo, e aí acaba gerando o quê? Uma identificação positiva no nosso perfil, um pontinho pra gente. Se eu advogo para tal empresa, então significa que meu serviço é bom. Então é isso. Site, Google Empresas e a vitrine. Então, gente, vocês já sabem, você que é advogado. 100% gratuito. Né? Vocês já sabem que são coisas que vocês podem fazer, vocês podem se aprofundar, estudar e começar a seguir o Daniel, porque com certeza ele sempre vai dar orientação dentro das regras, né, jurídicas, da ética, desse código, das 4 diretrizes aí do marketing jurídico, para que você também não fique suscetível, né, a intercorrências, a denúncias, e que a gente possa crescer em segurança. Não é verdade, Daniel? Então, Daniel, eu quero te agradecer. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram a gente, porque isso serve não só para a profissão de advogado, como serve para você dentista, você médico, você fisioterapeuta, educação física, qual a área que você vai tomar, o que vai ter que precisar? Primeiro é o site. É o site, que você pode fazer gratuito. Depois, o Google Empresas. O Google Empresas, ou seja, onde você está trabalhando, né? Se posicionar, o local que você trabalha. E o último?
É a vitrine. A vitrine, a que é você social. cuidar do seu Instagram, para que ele esteja harmônico, para que a comunicação entre tudo isso esteja alinhado com o seu posicionamento que você quer. Então, Daniel, obrigada mais uma vez pela tua presença. Mais vezes você vai vir aqui, porque com certeza dessa forma você vai conseguir deixar os seus boletos em dia. Gratidão. Você que gostou desse conteúdo, compartilha. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal, marca lá o sininho, que é gratuito. E aí você vai ter informação de quando sair um novo vídeo para que você possa entender e se aprofundar nesse conteúdo. Beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.